Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para gravar outra aula. A gente vai estar gravando Atos, mas não nessa aula. Eu quero aqui gravar sobre a vida de Jesus, sobre o ministério de Jesus, né? O começo da vida de Jesus, o meio e o fim, né? Para a gente dar uma complementada nos evangelhos que eu gravei e eu falei mais a síntese, né, dos evangelhos ali que Mateus escreveu para os judeus, apresentando Jesus como rei. Marcos escrevendo para os romanos, apresentando Jesus como servo de Deus. Também vimos o livro de Lucas. Lucas escreveu para os gregos, né? E apresentou Jesus como humano. E também nós falamos de João para todos os evangélicos hoje, aqueles convertidos, né? O público de João é para aqueles que são convertidos, uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, eu resolvi aqui gravar essa aula para poder complementar mais os evangelhos, né? Porque a gente quase não falou sobre Jesus, que é a figura central de toda a Bíblia, né? E principalmente no Novo Testamento, era uma promessa esperada, né? O profeta Isaías falou sobre Jesus, sobre o Emanuel. Ele é o profeta que mais proferiu e profetizou sobre a vinda do Messias. E aqui eu separei algumas coisas, mas antes de eu entrar aqui nessa aula, eu quero aqui pedir aos irmãos que se inscrevam no canal, deixa seu like e compartilha, porque o YouTube vai entender, principalmente o like, que você está gostando e ele vai indicar para outras pessoas o YouTube que procuram esse título aí que nós estamos falando. E o se inscrever, se ativa o sininho para quando chegar a aula nova, o YouTube te avisar que eu gravei aula nova. Amém? Esse é o meu pedido para os irmãos. E às vezes eu vou falar olhando para baixo, às vezes eu vou falar olhando assim, porque às vezes os meus olhos cansam, né? E eu só anoto algumas coisas para poder, né? A gente também não tem a mente totalmente, né? Boa para poder a gente ter os compromissos da gente. Então eu deixo anotado algumas coisas, né? Mas a maioria das coisas eu gravo já tenho gravado na minha cabeça. E talvez eu não tô olhando para a câmera direto, mas eu tô falando aquilo que tá aqui dentro da minha cabeça. Não tô lendo e não tô vendo, né? Eu anotei só algumas partes aqui para não sair da cronologia, né? Para os irmãos entender o começo, meio e fim, tá bom? E eu não tenho filtro, né? Não uso filtro. Eu gravo aqui, onde é meu escritório, e eu não uso qualquer tipo de montagem ou de Photoshop, de vídeo, nada, né? Totalmente gravado pela câmera aqui, encerro. Mas graças a Deus tem dado para todo mundo estudar, né? Então, chega de delongas, vamos entrar aqui na vida de Jesus. O primeiro tópico aqui que eu separei é sobre o nascimento e infância de Jesus, né? Jesus nasce em Belém de uma virgem chamada Maria por obra do Espírito Santo. Eu falei na aula passada que Jesus tem duas naturezas, né? Tanto humana como divina. Criado em Nazaré, na Galiléia, aos 12 anos ensinava no templo, mostrando a consciência da sua missão, né, com 12 anos de idade. O segundo tópico, o início do seu ministério, é batizado por João Batista no Rio Jordão, lembrando que Jesus começou seu ministério com 30 anos de idade. Não sabemos muito sobre a vida de Jesus no período, só aqui aparece ele com 12 anos falando com os doutores da lei. Há uma vertente que Jesus foi criado com seu padrasto, né, chamado José, na carpintaria, e outra lado, né, que tem teologicamente a gente fala muitas coisas, né, aprende muitas coisas, e a segunda hipótese pode ser que ele estudou. Jesus entrou numa escola, e eu acredito nisso porque Jesus teve acesso às sinagogas, Jesus era conhecedor da lei. Então Jesus entrou nos 5 anos, até
aos 12 anos ele estudou, né, com os rabinos, né, que era Hilel, o pai de Gamaliel, que foi professor de Paulo, era o professor de Jesus. E depois Jesus, desses 12 anos já formado, ele assume a carpintaria junto com seu pai, e ali ele tem uma profissão, né? Jesus tinha uma casa em Cafarnaum, Cafarnaum era bem requisitado, então Jesus não era... Jesus, por mais que tinha o lar simples, a mãe simples, o pai simples, Jesus tinha uma vida aquisitiva boa, não era ruim, né? E logo a casa é lá em Cafarnaum. Cafarnaum era um lugar de classe média, pode ser dito assim. Então Jesus ele obteve alguns trabalhos em sua vida, né? Ali com seu pai na carpintaria, mas também estudou. Antes de entrar na carpintaria, ele teve um fundamental, teve um médio ali e ele aprendeu, né? Hoje é falado assim, nós, né? Fundamental, médio, mas no Antigo Testamento ali era a Torá, os profetas, os poéticos, né? Enfim, o Pentateuco, a Taná. Então ele aprendeu, né? Até os 12 anos ele apareceu debatendo com os principais, daqueles que já sabiam, e prova disso que ele tinha um conhecimento. E depois obteve um trabalho formal. Aí com 30 anos ele se manifesta, né? Ele vai até o Rio Jordão, João Batista o batiza e o Espírito Santo desce sobre ele, o Pai declara filho amado. Passa 40 dias no deserto, aonde é tentado e vence Satanás. Terceiro tópico, ministério público, cerca de 3 anos e meio. Anuncia o reino de Deus, ensina por parábolas, eu falei aula passada 40 parábolas, realiza milagres, cura de enfermos, expulsa demônios, ressuscita mortos, né? Jesus operou mais ou menos 35 milagres ali citados, né, na Bíblia. Mas João disse que se não caberia, né, no papel, e faltaria lápis, caneta para descrever o tanto de milagre que Jesus fez. Ele escolheu 12 apóstolos, demonstrava amor, misericórdia e autoridade divina. Entra em conflito com os fariseus por causa da sua hipocrisia religiosa. Quarto ponto, última semana de Jesus, né? Foi mais ou menos assim, um ano de inauguração, ministério de Jesus, inauguração, depois o segundo ano de Jesus foi de publicidade, né? Todo mundo conheceu Jesus como um profeta de realizar muitos milagres. Inauguração foi aqueles milagres mais, né, como fosse inaugurar algo, né? Como conhecer ele, né? O primeiro ano, o segundo ano, a massa já sabia quem era Jesus, né? Até os gentios ímpios já sabiam, uma grande massa já sabia quem era Jesus, porque o segundo ano dele foi uma demonstração muito grande, e o terceiro ano foi de perseguição, os últimos um ano e meio foi de perseguição. E o quarto tópico aqui que eu separei, última semana, semana da Paixão de Cristo, entrada triunfal em Jerusalém, celebra a última ceia, nessa última ceia ele institui a Santa Ceia, né? Ou ceia do Senhor, e é traído por Judas Iscariotes e é preso, julgado injustamente, condenado à morte. Jesus também, aqui vale dizer que Jesus não tinha apenas 12 discípulos, Jesus tinha 70 discípulos. Quando ia para milagres mais íntimos, Jesus chamava Pedro, Tiago e João, mas lá em 1 Coríntios 15 vai falar que quando o Espírito Santo desceu, ali, antes de descer, tinha 500 irmãos reunidos, né? Ali, mas depois foram embora por algum motivo e ficou quase 120, ou seja, Jesus tinha mais de 70 discípulos. Só aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios fala de mais de 500. Então Jesus deixou muitos discípulos, além dos 12 que foi chamado para acompanhar ele, além dos 70 que foi ali comissionado em Lucas 10, Mateus 10, para fazer o ID, né, do Senhor, dando poder e autoridade para eles. O quinto tópico, morte, crucificado no Calvário, morre pelos pecados da humanidade. Seu véu do templo se rasga, simbolizando o acesso direto a Deus. Antigamente na lei o sacerdote ia entrar uma vez ao ano para oferecer o sacrifício
para todo o povo, né? Então, esse véu, após a morte de Jesus, foi rasgado e hoje nós temos livre acesso com Deus, né? De pisar no Santíssimo, e o nosso tabernáculo virou o coração, o tabernáculo virou, o templo virou nós, né? Paulo diz, nós somos o templo do Espírito Santo, né? Ele tabernaculou entre nós, né? Em nossos corações, né? O escritor de Hebreus vai falar muito isso também. Então nós dá acesso direto a Deus, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, é a única porta. Vale a pena salientar, você pregador, professor, você que está aprendendo, iniciante, vale a pena você ouvir isso. A única porta que leva à salvação, leva ao Pai é Jesus. A único caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Sexto ponto, ressurreição. Ressuscita ao terceiro dia, aparece vários discípulos e confirma sua vitória sobre o pecado e a morte. Sétimo ponto, ascensão. Sobe aos céus diante dos seus discípulos, promete o Espírito Santo, que é Deus, e é exaltado como o Senhor e Salvador. Propósito da vida de Jesus. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Lucas 19:10. Revelar o Pai, um propósito. Outro propósito, salvar a humanidade. Terceiro, estabelecer o reino de Deus. E quarto, dar exemplo de amor, obediência e serviço. Então, o que a gente aqui pode falar em síntese é que Jesus, ele é o único que pode perdoar você dos seus pecados, de toda a sua injustiça. É o único que pode dar salvação para você, a sua família, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, né? Unigênito, ele é único, ele é Deus, né? E uma coisa que eu quero dizer para os irmãos novamente, Jesus é Deus. Jesus foi obediente como filho, foi obediente como humano, obediente como profeta, obediente como um cordeiro, mas ele é Deus. As religiões que negam a divindade de Cristo, Tertuliano brigou muito com isso, né? Teve o concílio de Nicéia e o outro concílio de Calcedônia, se eu não me engano, que brigaram em favor da Santíssima Trindade, né? Então foi resolvido nesses dois concílios que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Então vale a pena salientar isso, porque muitas religiões que usam a palavra de Deus, usa, né, a propriamente dita palavra, eles usam como Jesus seria uma força, o Espírito uma força, um vento, e Jesus, propriamente dito, é um profeta, um menor, um Deus menor, né? Eu não vou citar aqui algumas religiões, mas muitas religiões, a gente acha que eles estão fazendo certo, mas estão fazendo o correto, estão indo contra Deus, indo contra Jesus, e quem nega a divindade de Cristo e quem nega a divindade do Espírito Santo está blasfemando, e o único pecado que não tem perdão é blasfêmia. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.